dentro do voluntariado, eu sou voluntário da Conscienciologia desde 1994. Né? Sou professor aí já de Conscienciologia desde 94, onde eu já venho trabalhando aí dentro dessa ciência, né? Nessa neociência, que é a Conscienciologia, e as suas especialidades no decorrer desse tempo. Atualmente sou secretário-geral aqui da Apex. Tá? Fiquem bastante à vontade, perguntem ao tempo, qualquer momento que vocês quiserem, vocês podem estar digitando ali pelo texto, mandar a pergunta por escrito, que eu vou procurar estar respondendo à medida do possível. Caso eu não tenha conhecimento de alguma informação, eu vou procurar, de repente, estudar, repassando para vocês, mas eu acredito que a gente possa ter um debate, uma discussão que possa auxiliar a vocês no entendimento, como que a gente pode aproveitar melhor a nossa programação existencial, ok? Deixa eu estar passando aqui de slides. Deixa eu só passar aqui. Tem bastante conteúdo, eu vou tentar, na medida da dinâmica aí com vocês, a gente ir trabalhando melhor isso, tá? Eu sou muito flexível em relação ao conteúdo, porque eu vou muito pelas pessoas que estão assistindo. Então, se vocês perguntarem bastante, eu vou procurar sempre estar atendendo aos questionamentos e procuro ser mais objetivo nos conteúdos. Se precisar aprofundar algum tema, eu também vou estar fazendo, ok? A conferência, o objetivo essencial dessa conferência é trabalhar principalmente com conceitos básicos, né, sobre a questão do parapsiquismo, na aplicabilidade e na execução da programação existencial, esclarecendo recursos e indicadores que podem ser utilizados tanto na identificação da prática pessoal e também nesses momentos de destino, de decisão, como que a gente poderia estar utilizando alguma sinalética. Tá? Aí, no caso, serão tratados alguns tópicos, a gente vai tratar um conceito básico de sinalética e ProEx, daí eu vou trazer alguns outros conceitos onde eu começo a aprofundar esses itens, mas eu dou uma noção básica também. Identificação das sinaléticas pessoais e sua utilidade na programação existencial e desenvolvimento do parapsiquismo visando o completismo existencial. Sempre quando a gente trabalha com esses conceitos de programação existencial, a nossa proposta é facilitar a compreensão das pessoas em relação ao seu propósito de vida, tá? Tanto pessoal ou propósito de vida dentro de um grupo que ela esteja inserido. Tá? Esse é o nosso objetivo dentro da Apex. Então, a gente sempre tenta fazer com que as pessoas compreendam melhor isso e possam se tornar completistas. Tá? Então, conseguir realizar as metas do seu planejamento de vida que ela tem interesse. Tá? Que é o seu planejamento, inclusive antes dessa existência humana, que ela se organizou para isso. Aos poucos eu vou entrar melhor nesses conceitos. Tá? Aí nós vamos ter algumas noções introdutórias, que nós vamos estar apresentando, contextualizando primeiramente essa questão do paradigma consciencial, bioenergias, de uma forma bem breve, né? Não é o objetivo aqui entrar a fundo nesses conceitos, tá? Para daí a gente entrar no tema, mas tem que dar essa noção básica. A gente sempre coloca esse item, princípio da descrença, não acredite em nada, nem mesmo no que for dito nessa conferência. Experimente, tenha suas experiências pessoais. Isso é fundamental, tá? Nós vamos falar variáveis, sinaléticas, percepções, como que a gente pode utilizar isso, mas, sem dúvida nenhuma, a principal sinalética é aquela que você vai começar a identificar. O importante da troca, da discussão, do debate, às vezes, algumas percepções que nós temos, a gente acaba não entendendo que aquilo é uma percepção extrafísica multidimensional. E a gente acaba confundindo isso. Então, é importante o debate para esclarecer para a própria pessoa. Às vezes, aquilo que está ocorrendo com ela é um fenômeno que ela está tendo, um parafenômeno, e que ela precisa identificar. Mas a experiência, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver o que o Matheus colocou aqui. Gostaria de saber se cada vida intrafísica temos uma ProEx similar ou com traço em comum na nossa seriexialidade. Tá, Matheus, a gente vai até entrar um pouco em alguns conceitos, mas em relação a isso, nós temos alguns traços que vão passando no decorrer das nossas vidas, que são traços até mais difíceis de modificar.
Isso tem uma relação muito grande com nossos temperamentos. Tá? Então, o nosso temperamento, ele, de uma vida para outra, ele é muito parecido. É algo difícil da gente fazer certas mudanças de temperamento. Porque fisionomia, dependendo do país onde a gente vai nascer, nossa fisionomia é totalmente diferente. A família, isso muda totalmente. O trabalho, onde nós estamos, isso depende do contexto, né? Agora, o temperamento, tem pessoas que são mais determinadas, são mais decididas. Isso tem relação com o temperamento. Tem pessoas que têm um envolvimento com liderança, né? Outras já gostam mais do trabalho mesmo mais operacional, outras são mais reflexivas. Isso são traços de temperamento. E isso é a tendência de uma consciência passar de uma vida para outra. É difícil de mudar o temperamento, tá? E isso acaba interferindo nos nossos aprendizados, tá? Basicamente é isso que eu posso te colocar em relação a teu questionamento. Mas pode trazer outras perguntas em relação a isso que eu vou procurar estar esclarecendo, tá? Mas, inclusive, uma das maneiras de você descobrir vidas anteriores é você identificar temperamentos daquelas consciências, que você tem como hipótese que pode ter sido a vida anterior, tá? A pessoa, temperamento assim, ela não consegue mudar de forma tão grande a mudança de temperamento de uma vida para outra, ela permanece dentro de uma linha, tá? Aí, o paradigma consciencial, ele que é o que organiza a ciência, a conscienciologia, que orienta a conscienciologia, ela tem principalmente 4 pilares que nós chamamos, que é a bioenergética, holossomática, multidimensionalidade e multiexistencialidade. Essa pergunta que o Matheus fez tem relação com a multiexistencialidade, tá? Que são as várias vidas que nós temos, tá? Então, quando a gente fala qualquer assunto aqui relacionado à conscienciologia e às suas especialidades, nós sempre vamos ter como variáveis esses 4 pilares, tá? Então, eu sempre vou estar falando algo relacionado à proexiologia, programação existencial, que leve em consideração bioenergética, holossomática, ou seja, nós não temos apenas esse veículo, que é o soma, o corpo físico, mas eu tenho outros veículos de manifestação, tá? Outras dimensões, além dessa dimensão física, eu tenho outras dimensões que eu posso me manifestar, e eu tenho várias vidas, tá? Não apenas esta vida humana, eu já tive várias e vou ter outras futuramente. Então, isso daí é o paradigma. Tudo aquilo que nós trabalhamos dentro da Conscienciologia, esses 4 pilares sempre vão estar relacionados. Esse tema que hoje nós vamos trabalhar, que é a sinalética parapsíquica, vai ter uma relação direta com a bioenergética e indiretamente com as outras variáveis, tá? Mas nós vamos tratar bastante sobre essa questão da bioenergética, porque é através da bioenergética que é o canal para despertar algumas sinaléticas, ok? Deixa eu só olhar aqui o que o André colocou. A ProEx, pelo que eu entendi, é algo que é planejado e, dessa forma, somente feito nos últimos 1000 anos. Não, André, não é isso, tá? A programação existencial, você planeja num período antes da ressoma, antes do renascimento, tá? Então, antes de você renascer, algumas consciências fazem um planejamento mais aprofundado. Tem consciências que não têm esse planejamento, elas vêm renascendo como a vida humana ela é um ambiente melhor para que a gente possa interagir e conviver, né? Porque na dimensão extrafísica, aquilo que você pensa ocorre de forma muito imediata, muito rápida, tá? Então, para uma consciência que tem perturbações, ela não está bem com ela mesma, a vida humana é um grande benefício, porque aqui a gente consegue ter um controle melhor de pensamento. Às vezes, as pessoas que estão ao nosso redor nem sabem o que nós estamos pensando. Então, e as tuas emoções elas são mais contidas. No extrafísico, se a pessoa fica emocionada, a reação é imediata, não só na energia dela, como no entorno, tá? Então, a vida humana, ela facilita a nossa convivência, tá? Já a dimensão extrafísica, ela é extremamente interessante para a consciência, quanto mais
evoluída, ela vai avançando na compreensão, na lucidez, ela começa a aproveitar melhor a dimensão, as outras dimensões, as dimensões extrafísicas, né? Que nós temos diversas dimensões, não apenas uma só no extrafísico. E você começa a dominar isso e começa a ter melhor lucidez em relação a isso. Aí você começa a evoluir cada vez mais rápido e você começa a planejar para tentar aproveitar melhor a vida humana. Esse planejamento da vida humana é que é a programação existencial. Quando nós estamos tratando aqui, nós estamos aí na conferência, nós temos diversas pessoas aqui assistindo. O que a gente tenta orientar, esclarecer e auxiliar é para que cada um de vocês comecem a identificar. Eu tenho programação existencial, ou seja, eu planejei essa vida humana. Se eu planejei essa vida humana, eu planejei com algumas metas. Eu tenho metas para cumprir nessa vida humana. Então, quais são essas metas? O que eu tenho para fazer nessa vida humana? Será que aquilo que eu estou fazendo está correto? É nesse sentido que a gente aqui, pela Apex, a gente tenta promover essa discussão e esse entendimento para as pessoas. Tá? Então, recuperar as informações do nosso ProEx, do nosso planejamento, é uma maneira da gente conseguir entender o sentido da vida, o propósito dessa vida humana. Será que eu estou atendendo as minhas intenções para essa vida humana, o meu planejamento para essa vida humana? Porque o que acontece na prática é que a gente ressoma, a gente renasce nessa vida humana e a gente esquece das vidas anteriores. A gente esquece que nós vivemos numa dimensão extrafísica, que de repente a gente até passou por um curso que a gente chama de curso intermissivo, onde a pessoa lá estuda como se fosse uma universidade, que você se prepara para exercer uma profissão. A gente se prepara para exercer a vida humana. Só que a gente esquece disso. Por quê? A vida humana, o renascimento, ele é um ato que a consciência ocorre uma restrição. A sua memória, esse corpo é um corpo novo. Você tem que reeducá-lo, você tem que desenvolver sinapses, você tem que aprender a estudar, a compreender, a desenvolver a memória. Então, isso acontece. Tá? A gente tem uma dificuldade que é o renascimento. O recuperar, só que a gente pode desenvolver técnicas e ir desenvolvendo essa questão do parapsiquismo para recuperar isso e ir avançando nesse sentido. Tá? Então é possível sim a gente relembrar o nosso planejamento. Agora aqui ProEx nós vamos tratar desta vida humana. Tá? O que eu planejei para esta vida humana? A pessoa, a partir do momento que ela começa a ter várias existências de forma lúcida, ela começa a ter várias programações existenciais. Uma ProEx para cada vida humana. Tá? É um planejamento da vida humana. Ali no caso 100 anos, em média, que é a vida útil do corpo físico. Só que é lógico que isso é variável. Tem ProEx que às vezes é um tempo menor, às vezes a pessoa ela vai viver e já ela mesma se programa para viver pouco tempo, às vezes 10 anos, 15 anos, ela vai acabar falecendo, dessomando criança, adolescente. Isso também pode ser planejado, tá? Desde que tenha aquele contexto que seja interessante evolutivamente. Tá? Aí espero ter respondido e esclarecido um pouco aí, André, tá? Mas o nosso assunto de programação existencial é para aproveitarmos essa vida, tá? Aí vamos lá. Dentro aí desse paradigma consciencial, eu vou entrar um pouco nesse assunto da bioenergética, até para a gente entender o que eu vou estar explicando mais à frente. Então, dentro da bioenergética, nós temos dois tipos de energia, que é a energia imanente e a energia consciencial. A energia imanente, que é a energia que a gente chama primária, essencial, impessoal, difusa, onipresente, ela é uma energia que ela vai estar em qualquer local, só que ela é uma energia que tem uma relação mais fácil para a gente poder identificar com o processo da natureza. Por quê? Ela é uma energia com um grau de informação bem menor. É uma energia que ela não está poluída, digamos assim, com a informação. Tá? Então, quando a gente observa a fitoenergia, ou seja, que é a energia das plantas, você se dirigir até uma mata, você perceber a energia das plantas, você vai perceber que é um padrão de energia que ela não vem com informação. Então, quando você caminha por uma energia, você se sente bem, porque você absorve aquela energia que ela não tem esse excesso de informação. Tá? É diferente, às vezes, você entrar num shopping, né,
que é a energia consciencial, que nós vamos falar, que ela está impregnada de informação. Quer dizer, só de entrar no shopping, você já vem ideias de compra, né, de consumo. Tá? Então, a energia imanente, ela te dá um bem-estar, porque ela não vem com um monte de informação. Não parece que tem um monte de pessoas te falando no teu ouvido. Tá? Então, a energia imanente, ela tem esse padrão que é de recuperação, de reabilitação. Então, aí nós temos a fitoenergia, a geoenergia, a hidroenergia. A geoenergia é a energia do solo. A hidroenergia é a energia da água. Tá? Tem a aeroenergia, que é a energia do ar. Tá? São padrões de energia que são interessantes para a pessoa ter uma recuperação energética. Isso é interessante, se trabalhar com esse padrão de energia e ir em alguns locais onde você consegue fazer essa troca de energia. Isso é extremamente positivo, porque a pessoa ela vai identificando o padrão de energia de plantas. As plantas têm energias de formas diferentes. Você vai começar a perceber isso. Geoenergia, que é a energia do solo, ela normalmente ela começa pelos chakras que tem na planta dos pés. Né? Isso você começa a perceber, que ela começa a gelar e vai subindo pelas pernas. É interessante a pessoa perceber isso. Né? A hidroenergia, que é a energia da água. Né? Você se sente bem, você vai numa cachoeira, uma energia que tem na água, que é uma energia corrente, a pessoa vai se sentir bem. Vale a pena experimentar esses diferentes tipos de padrão de energia, tá? Para entender essa diferença. Tá? A energia consciencial já é essa energia absorvida ou seja, se absorve a energia imanente, mas se coloca informações nessa energia. Tá? Então, quem coloca essas informações? São as consciências. Nosso caso, nós seres humanos, somos as consciências que mais vão impregnar uma energia imanente. Tá? Então, a energia ela possui uma carga maior de informações quando ela passa pelo ser humano. Mas também os animais também vão impregnar de informação a energia, só que num patamar, num nível bem menor. Agora, o que vai acontecer? Essa energia consciencial, nós podemos absorver e começar a identificar a informação que tem nessa energia consciencial. Aí que vem essa colocação ali, né? Que imprimimos as informações através das nossas ideias, pensamentos, sentimentos e emoções, tá? Que nós tratamos aqui no slide seguinte. Tá? Então, eu posso chegar, como eu coloquei no shopping, perceber a energia ali de consumo. Tá? Eu posso entrar numa universidade, ir até a biblioteca e perceber uma energia de reflexão, vontade de querer ler livro. Tá? Então, ou seja, a vontade da leitura. Eu posso perceber que, dependendo do local, a informação ela é totalmente diferente. Então, a informação ela fica impregnada na energia. Nesse caso aí que vem o conceito de pensene, pensamento, sentimento e energia. Então, quando a gente trabalha com energia consciencial, sempre a energia consciencial ela vem acompanhado desse conceito, pensamento, sentimento e energia. Ou seja, eu absorvo uma energia consciencial, qual é o pensamento que vem naquela energia? Qual é o sentimento? Será que é um sentimento agradável? Ou não, é um sentimento de mal-estar? Aí vem essa energia, ou seja, vem esse fluxo energético, eu consigo perceber ele de diferentes formas, de diferentes maneiras. Eu posso perceber como um jato quente, uma absorção, eu sinto um calor. Posso perceber como um frio. Tá? Posso perceber que vem uma energia em formato de jato contínuo. Tá? Então, tem diferentes percepções de como que eu consigo absorver essa energia. Tá? Mas sempre a energia consciencial ela vai vir com essa base de informação que é o pensene. Pensamento, sentimento e energia. Isso daí vai começar a interferir diretamente no nosso tema, que é a sinalética parapsíquica. Tá? Nós vamos compreender um pouco mais à frente, que eu vou mostrar a definição, o conceito de sinalética, que a sinalética ela vai me mostrar algo, por isso que tem esse nome, sinalética. E ela tem relação com isso daí, com a absorção da energia consciencial e essa percepção desse pensene. Então, de repente, eu posso entrar num local que é um local que pode ser perigoso por algum motivo, tem algo ali que possa acontecer que possa me prejudicar.
Então, tem um pensamento ali, às vezes, de perigo. Tem um sentimento, às vezes, de emergência, de urgência. E isso vai disparar alguma sinalética. Tá? Então, esse conceito de energia consciencial e de pensene tem uma relação direta com esse assunto que nós vamos tratar. E uma relação direta com programação existencial, porque eu tenho que aproveitar melhor essa vida humana. Quanto mais lucidez eu tiver nessa vida, melhor eu vou conseguir utilizar ela da melhor maneira possível. Tá? Então, através da organização e qualificação das nossas ideias e emoções, podemos qualificar o nosso padrão energético. Então, eu posso identificar como que está ocorrendo esses pensenes e também qual é a qualidade dos meus pensenes, né? Então, qual a qualidade da minha energia que eu estou passando para as demais consciências, né? Porque ocorre uma troca o tempo todo, em todo o ambiente onde nós vamos, ocorre a troca o tempo todo. Se eu tenho bons pensamentos e bons sentimentos, a minha energia consciencial, ela tem um padrão. Se eu sou uma pessoa com muitos conflitos, meus pensamentos vão ser confusos, meus sentimentos também vão ser de conflitos, às vezes de conflitos com alguma pessoa, de raiva, né, de mágoa. E isso passa para outra consciência. As outras consciências conseguem perceber isso. Tá? Às vezes elas percebem de forma lúcida ou não. Nós aqui queremos fazer e estimular que as pessoas compreendam cada vez mais o como fazer isso de maneira lúcida. Tá? Esse é o nosso objetivo. É fortalecer a lucidez para poder ter uma vida melhor, mais consciente do que está ocorrendo. Tá? Aí nós temos, ainda dentro da questão da bioenergética, algumas mega aquisições, né? Que aí nós temos uma especialidade, que é a evoluciologia, né? Que é uma especialidade da conscienciologia. Tá? No caso da Apex, a gente trabalha com a especialidade proexologia. Só que a gente nunca olha a especialidade isolada. A gente observa também as demais especialidades, o que tem de informação, de conhecimento, que a gente possa enriquecer o conceito de proex, né? Então, segundo a evoluciologia, há duas mega-aquisições ou conquistas parapsíquicas iniciais para a consciência motivada na dinâmica da própria evolução energética, nessa ordem parafisiológica. Primeiro, o estado vibracional, né, que é um domínio das energias conscienciais. O estado vibracional é fazer uma circulação, porque como manobra energética, eu posso exteriorizar a energia, né, jogar a energia para fora de mim, para o externo. Eu posso absorver, pegar a energia externa e absorver para a minha consciência, né? Para o meu veículo energético que nós temos. Ou eu posso circular a energia internamente. Esse movimento de circulação da região da cabeça até a região dos pés e voltando da região da cabeça dos pés até a cabeça, fazendo esse movimento circular, se eu faço isso de uma maneira mais intensa, eu atinjo o estado vibracional. Né? Que normalmente você entra numa vibração, parece um gerador vibrando. Isso é comum quando a consciência também ela vai se projetar, ela vai sair fora do corpo humano projetada, que é conhecido como viagem astral, a gente chama de projeção lúcida. Quando a gente vai fazer esse movimento, também a gente entra em estado vibracional, é muito comum. Né? Quem às vezes vai vivenciar isso pelas primeiras vezes até fica um pouco assustado. Né? Eu não sei se alguém chegou a passar por isso, mas a gente começa a vibrar, parece um motor, um gerador. Eu lembro que a primeira vez que eu passei por isso, eu fiquei meio assustado. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? Está caindo tudo, né? Porque é uma sensação de vibração, é uma coisa, algo bem diferente. A gente percebe que não é físico, mas a gente não sabe o que é que está acontecendo. E quando a gente tem isso, a gente nas primeiras vezes é uma situação até meio espontânea. Só que a gente pode fazer esse movimento de energia, de circulação. Tá? E esse movimento de circulação, cada vez mais que a gente realiza isso, a gente começa a dominar esse estado vibracional. Tá? Eu vi ali que a Artes Márcia, colocou que é verdade. E realmente, quem passa pela primeira vez, eu acho que são dois fenômenos que são interessantes, né, de passar e a pessoa fica meio assustada no início. Que é o estado vibracional e um que a gente chama de catalepsia projetiva. Um pouco antes da gente se projetar, a gente não consegue se mexer, né? Parece que a gente morreu, né? Parece que ali acabou tudo, porque você não consegue se movimentar. Isso é um fenômeno chamado catalepsia projetiva. Quem ocorrer isso, pode pensar em sair projetado que sai rapidamente. Ou fazer pequenos movimentos, né?
com os dedos da mão, né, mexer com a língua. Você já provoca coincidência rápida. Mas quem passa por essas situações a primeira vez, é uma situação meio inusitada. Quando a gente conhece a informação, tudo bem, fica fácil de lidar. Mas eu já passei por esses fenômenos sem conhecer nada, ninguém tinha me explicado o que era. Você fica assustado, tá? É natural isso, a gente não conhece. Aquilo que a gente não conhece, a gente fica assustado, tem medo. Isso é natural, tá? O conhecimento, quanto mais a gente conhece, a gente começa a minimizar esses medos, a gente começa a entender tecnicamente como utilizar isso, e aí a gente começa a avançar. E o passo seguinte, após o domínio do estado vibracional, é o desenvolvimento da sinalética parapsíquica. Então, que tem uma relação direta com o parapsiquismo, desenvolvimento do parapsiquismo, tá? Nas suas várias manifestações. Tá? Nós temos mais de 50 fenômenos registrados, estudados, analisados. Isso num livro chamado Projeciologia. Tá? São 54. Mas catalogados nós temos mais de 300 parafenômenos. E a sinalética energética, ela que vai dar a base para o desenvolvimento do parapsiquismo. Então, a primeira etapa é o estado vibracional, a segunda etapa, o desenvolvimento da sinalética propriamente dita. Tá? A Márcia está colocando aqui que a primeira vez fiquei muito assustada. E foi como que me levou a ter interesse por assuntos espirituais. É isso mesmo. Né? Kepa ali colocou mais um. Tá? Ok, e realmente eu tive a catalepsia, eu devia ter 18 anos. Né? Eu fiquei extremamente assustado. E olha que eu já tinha estudado um pouco sobre projeção, na época era viagem astral, né? Só que não conhecia, não tinha vivenciado, né? Então, quando a gente vivencia, a gente acaba ficando meio assustado a primeira vez. Deixa eu ver ali. Johnny, né? Entre ter... deixa eu entender aqui entre ter com quais são o conjunto de atitudes a serem tomadas para superar os bloqueios energéticos que possibilitam o EV. Quais são as principais atitudes para superar os bloqueios? Tá. Quais são as principais atitudes para superar os bloqueios energéticos que possibilitam o EV? Principal exercício, manobra, tá, para você ter um domínio do EV, realmente é trabalhar com energia. A gente chama de mobilização básica das energias. É exteriorizar a energia. Normalmente essa técnica que a gente usa é uma sequência lógica até, que é exteriorizar a energia para o ambiente onde você está. Tá? Então, você pode se recolher no quarto, ou às vezes está em algum local que você se sinta bem naquele local, no escritório, numa biblioteca, tá? Ali na tua casa. Você fica mais reflexivo, tá? Fica mais à vontade nesse ambiente, pode até fechar os olhos se quiser, se achar melhor, mas caso contrário, fique com os olhos abertos, isso não tem problema algum. E exterioriza energia para aquele ambiente. Procura sempre direcionar para o ambiente, tá? Porque você pode exteriorizar energia, de repente, querer expandir e atingir o vizinho ali, e às vezes tem algo ocorrendo ali, você começa a ter um parafenômeno, e às vezes você pode não saber lidar muito bem com isso. Tá? Por isso o ideal é você esterilizar para o ambiente onde você está. Depois de fazer essa esterilização, procure trabalhar ali em torno de 20 minutos com essa esterilização. Aí você você pode realizar a circulação, né? Que é procurar fazer essa circulação da região da cabeça até a região dos pés, que eu estava descrevendo, né? E procurar intensificar essa circulação. Tá? Também ali em torno de 20 minutos. E depois faz a absorção. Você pega a energia que está externa e absorve. Tá? Também mais ou menos uns 20 minutos. Tá? Isso todos os dias, em vários momentos. Tá? É interessante não fazer num horário fixo, e sim em horários alternados. Tá? Porque isso daí tem uma relação com uma tarefa energética de assistência, se a pessoa fizer um horário fixo, chamado TENEPS. Se a pessoa fizer sempre no mesmo horário, ela vai começar a ter consequências que começam a chegar ali, tá? E ela, de repente, ainda não está preparada para lidar com aquilo. Então, procure fazer em diferentes horários, tá? Mas é trabalhar com energia, várias vezes por dia, tá? Não é a melhor maneira, tá? Você vai promover desbloqueio, qualquer tipo de bloqueio energético, você vai promover esse desbloqueio,
e você vai começar a ampliar a tua percepção do veículo energético, da dimensão extrafísica ao redor, né? Das informações, você começa a ficar mais sensível, tá? Eu, desde o início, eu sempre trabalhei muito com energia, tá? E sempre trabalhei várias vezes. Essa questão do estado vibracional, a técnica é a pessoa procurar atingir o estado vibracional, desenvolver essa circulação 20 vezes, tá? Independente do local onde você está, você fazer a circulação. A diferença é que a pessoa, quando ela começa a trabalhar com as energias, ela no início ela fica mais à vontade quando ela fica mais reflexiva, mais isolada, tá? Às vezes com a iluminação um pouco mais fraca. Tá? Isso a pessoa se sente mais à vontade para circular as energias e percebe mais o fenômeno. Com o tempo, você trabalha com energia em qualquer local, em qualquer momento, você está trabalhando. Você começa a interagir com a multidimensionalidade o tempo todo. Tá? Mas isso leva um certo tempo. Tá? Espero aí ter esclarecido. Então, a técnica básica é essa. É esterilizar, depois circular, procurando atingir o estado vibracional, e depois absorver. A partir do momento que você faz isso várias vezes, 5 vezes por dia, ali por 1 ano, não tem como você não entrar em EV. Tá? Isso é prática, é vivência, você vai entrar, você vai começar a perceber cada vez mais. Ok? Vamos lá. Márcia, deixa eu ver aqui. Não, deixa eu ver aqui que eu vi que tem um... Ainda não. Já vi aqui que o Matheus também fez uma colocação. Essa mega aquisições pode vir sem ser exatamente nessa ordem, pois ainda não domino o EV totalmente, mas já comecei a mapear minhas sinaléticas. Às vezes a pessoa ela faz uma boa circulação de energia, absorção, circulação, né? Mas ela ainda não consegue dominar o EV de instalar o EV a qualquer momento. Tá? Mas ela percebe essas manobras, esterilização, absorção. Aí ela começa já a perceber algumas coisas de sinalética assim. A sinalética, normalmente, a gente leva tempo para identificar e ter certeza das sinaléticas. Mas o fato da gente começar, isso que eu estava comentando, de fazer essas manobras algumas vezes por dia, inevitavelmente você vai começar a perceber alguns sinais. Às vezes você entra no ambiente e percebe um sinal diferente. Eu vou entrar na sinalética, tá? Eu ainda não entrei nesse assunto, mas eu vou citar alguns exemplos. Isso você vai começar a ocorrer. Aí você começa a registrar, tá? Por que aconteceu? Tá? Será que teve algo? Teve alguém ali naquele ambiente? Veio alguma ideia junto? Que é aquilo que a gente comentou do Pensene? Veio algum pensamento? Veio algum sentimento? Registra. É isso que faz com que a pessoa comece a identificar a sinalética. Tá? Mas não é assim, dominou o EV, automaticamente começa a entender sinalética. Não, as coisas elas vão em conjunto. Tá? Não é um é pré-requisito do outro. Tá? Isso não existe no parapsiquismo. Tá? O que você tem é que você começa a ter fenômenos, aquele que você tem mais facilidade, você começa a perceber mais, mas você começa, um conjunto, é como se fosse uma teia, você começa a puxar vários fenômenos juntos. Tá? Então você começa a desenvolver outras percepções. Isso é inevitável. Tá? Só que aquela que você tem mais facilidade é o que vai começar a destacar mais. Tem pessoas que às vezes começam a escutar algo, às vezes mexe na visão, outras veem alguma sensação. Isso é bem variável de pessoa para pessoa. Tá? O importante é a pessoa identificar e começar a escrever isso. Deixa eu ver aqui a Márcia. Como sempre fui muito racional, as religiões não me convenceram. Daí encontrei a Conscienciologia, nunca havia ouvido falar. Hoje entendo também que se passou e passa comigo. É isso mesmo. Na realidade, a ciência, a Conscienciologia, ela é uma ciência porque ela estuda a consciência e suas formas de manifestação, só que daí com base no paradigma. Então, nós não estamos estudando nada que seja inédito. Não, a gente estuda a consciência. Tá? A diferença é a organização, a sistematização, a metodologia. Isso sim a gente vem desenvolvendo, tem muita coisa ainda para ser desenvolvida, para ser organizada, e isso é novidade. Tá? Agora, os fenômenos, eles sempre existiram, não é agora que é algo novo. Tá? E por isso que é interessante, porque a ciência ela é fascinante. Você começa a entender
primeiro lugar, você como consciência e essas relações, né, com as outras consciências. O que está acontecendo, né? Isso é bem interessante. Suzana, como sabemos se estamos fazendo o EV corretamente? Quais as sinaléticas do EV? Todos falam do EV, mas poucos realmente nos ensinam a fazer corretamente. A primeira vez que trabalhei com as energias, quebrei louças. A segunda vez, caíam coisas no chão. Tá, Suzana. Aí são algumas situações que você colocou dois temas ali, tá? Na questão da mobilização, no EV, existe uma técnica clássica da Conscienciologia que o método está registrado, tá? De como que seria a sequência mais interessante para a pessoa alcançar o EV. Por isso, qualquer instituição que trabalhe dentro da Conscienciologia, ela vai trabalhar com a mesma técnica para atingir o EV. A diferença é que para a pessoa perceber o estado vibracional, que é essa circulação, né, da região da cabeça até a região dos pés, e voltar e aumentar esse fluxo, né, até chegar ao ponto de atingir esse EV, isso não é algo simples. Às vezes tem pessoas que começam a fazer isso e ela não percebe a mobilização de energia. Às vezes a pessoa tem mais facilidade de perceber a esterilização, né? Ela não consegue perceber, às vezes, a absorção, o EV, essa circulação. Isso é até natural, que é da percepção, do desenvolvimento da pessoa. Tá? Então, quanto mais você executa, a técnica do EV, a gente coloca que a pessoa deve fazer isso, essa mobilização 20 vezes no dia. Né? E isso, assim, o resto da vida. Fazer isso várias e várias vezes. Você vai perceber. Tá? Não tem como você não perceber a energia, essa circulação. Tá? E isso a gente utiliza em qualquer curso da Conscienciologia. Agora, realmente, para a pessoa perceber isso é extremamente variável de pessoa para pessoa. Tá? Tem pessoas que vão ter mais facilidade e outras, às vezes, tem que ter uma insistência maior para perceber. Tá? Eu já tive diferentes tipos de EV. Né? Porque também o EV a gente pensa que é só uma maneira de ocorrer, e não é. Às vezes você tem um EV que ele ocorre uma percepção, você tem como se fosse uma vibração bem leve, bem sutil. Tá? Isso normalmente acontece quando você está coincidente. Tá? Pelo menos comigo, é a maneira como eu percebo. Tá? Se eu estou naquela fase da projeção lúcida, que antecede a projeção lúcida, o EV para mim é como se estivesse dentro de um gerador ligado dentro de mim. Aquele negócio faz barulho. Parece que você quase que sente não é bem uma dor, mas você sente que o corpo teu está sendo rasgado. Tá? Não chega a dar dor. Eu sinto isso. Que é quando ocorre aquela descoincidência, né, do psicossoma, que a gente chama, que a gente sai projetado. Né? Comigo, as sensações, quando eu tenho isso, é muito forte. Só que isso é diferente de pessoa para pessoa. Tem pessoa que às vezes vai sentir o EV muito rapidamente e já sai projetado. Tá? Então, tem pessoas que sentem esse gerador aqui na vigília. Ela entra em EV, ela vê tudo vibrando muito forte. Tá? Então, é diferente de pessoa para pessoa. O importante é você identificar como acontece contigo. Né? Contigo, você vai se sentir mais forte ou não? Será que é mais sutil? Mas tenta identificar, ou seja, tenta fazer a mobilização, tá? E isso a pessoa tem que fazer com lucidez, né? A circulação da cabeça até os pés e retornar. O entrar no estado vibracional é uma consequência dessa circulação. Aí você vai identificar o teu caso como que ele é. Se ele é mais forte, se ele é mais sutil. Pode acontecer momentos diferentes, tá? Às vezes você vai ter um determinado momento que ele vai se tornar mais forte. Na realidade, a consciência ela começa a passar por várias experiências até como aprendizado. Tá? Então, você vai ter percepções diferentes. Até chegar a um ponto que para você estabiliza. Tá? Vamos ver aqui mais. Ali você colocou, ainda dentro dessa colocação da Suzana, ela colocou ali que algumas coisas que, quando ela trabalhava com energia, quebrava a louça, caía coisas no chão. Isso daí tem relação com um parafenômeno chamado ectoplasmia. Tá? Isso não tem relação com EV, estado vibracional. Quando a gente começa a trabalhar com energia, tá? Tanto a absorção, a esterilização, a circulação,
Quem é ectoplasta, ou seja, a pessoa tem uma facilidade dessa trabalho energético, essa doação, sai a energia dela com uma questão mais física, do soma mesmo, do corpo físico, tá? Ou seja, essa energia a gente chama de mais densa, mas é porque ela tem resquícios físicos, tá? Nessa energia. Ela não é tão sutil assim. Isso pode provocar esse tipo de acidente que você está colocando. Então, isso é quem é ectoplasta, tá? É um fenômeno de estar relacionado com a ectoplasmia. Possivelmente vocês já devem ter ouvido falar isso, que já teve filmes falando sobre isso. Isso não é um assunto... É um assunto bastante conhecido por várias pessoas. Pessoas que ocorre isso, o que é interessante? É interessante observar o domínio da energia, começar a desenvolver o domínio da energia, mas também ter cuidado com o próprio soma. Porque como a gente trabalha com essa questão da energia, que ela vai mais densa, ela pode provocar acidentes. Tá? Tanto algo que caia, né, como pode provocar acidente com a própria pessoa. Então, o que é importante? A pessoa ter lucidez disso. Tá? Então, quem tem esse fenômeno, tipo de fenômeno, a pessoa tem facilidade para desenvolvimento do parapsiquismo. O importante é fazer isso de uma maneira técnica, compreendendo e dominando mais esse tipo de fenômeno. Tá? E realmente cuidar. Então, exemplo, a pessoa não vai trabalhar com energia em qualquer local, principalmente se a pessoa tem esse tipo de situação que é da ectoplasmia. Então, você vai trabalhar com energia, você não vai trabalhar com energia onde tem um quadro atrás de você, tem essas estantes que pode cair alguma coisa em cima da pessoa na hora que ela está trabalhando com energia. Então, você tem que ter um certo cuidado, tá? Onde você está trabalhando com energia para não ter nada caindo em cima. Tá? Mas a pessoa que tem isso, ela pode desenvolver o desenvolvimento do parapsiquismo, a sinalética, de forma muito, muito rápida, por sinal. Porque ela já tem facilidade de doação de energia, tá? Deixa eu ver aqui mais aqui. Eu vi ali que a Kelly Monteiro colocou, né, um link, né, para a pessoa acessar ali sobre MBE, mobilização básica. É isso mesmo, tá? Que é um vídeo ali, tá? Eu acho até que nós temos no YouTube também falando sobre isso daí. Mas eu teria que deixar esse link do YouTube aberto. Eu acho que ele não está aberto para todas as pessoas. Mas depois a gente entra e também deixa aberto no YouTube também para quem quiser assistir o vídeo. Mas fica a dica ali da Kelly, vocês podem estar acessando para assistir depois. A Vilma colocou que as percepções são sinalética. Muitas percepções, sim. Tá? Mas o que a gente vai tratar de sinalética é aquilo que te traz sempre uma informação. Você já confia naquilo. É isso que nós chamamos de sinalética parapsíquica. Tem uma diferença. Porque para percepções, ou para percepções, é você perceber, no caso, uma percepção, é a percepção física, né? Isso é percepção. Né? Você perceber calor, frio, alteração disso, isso é percepção. Para a percepção, é você perceber alterações de raízes extrafísicas. Isso é uma para-percepção, que é relação com um fenômeno. Tá? Então, você percebe uma alteração de temperatura, mas as outras pessoas não estão percebendo, só você está percebendo. Isso é uma para-percepção. Tá? A sinalética, ela pode ocorrer a partir das para-percepções. Tá? Mas é algo que vai se tornar mais constante e quando acontece aquilo, você consegue relacionar e identificar o que tem de relação. Tá? Eu vou entrar mais nesse assunto, tá, Vilma? Vou explicar melhor isso. Estela, o EV em que casos são utilizados? Somente para projetar? Não, o estado vibracional é uma técnica que eu já tinha colocado que é interessante 20 vezes por dia. Por quê? O estado vibracional é a principal técnica que promove o desenvolvimento do domínio energético. Tá? É aquilo que a gente estava discutindo um pouco antes. Não é tão fácil, não é tão simples assim perceber o estado vibracional. A pessoa tem que mobilizar essas técnicas de esterilização, absorção, circulação várias vezes. Tem pessoa que, de repente, vai perceber a esterilização de forma mais fácil. Tá? Não tem problema, continua fazendo as 3.
Com o tempo, a pessoa nessa circulação, ela vai começar a perceber o estado vibracional. É realmente insistência. Às vezes você tem lá 20 vezes de EV, mas às vezes a pessoa no início, ela está fazendo 20 vezes, mas é circulação. Ela não está entrando em EV. Com o tempo ela vai entrar. Tá? Realmente é trabalhar as energias. Trabalhar as energias. Vai chegar uma hora que a pessoa começa a perceber. Tá? É insistência mesmo, é técnica. Não adianta nada, é igual querer correr. Se a pessoa nunca correu, tá? Ela só fica caminhando, ela é sedentária. Não adianta, ela vai correr, ela vai passar mal. Tá? Você tem que ir aos poucos ir treinando, se condicionando. Da mesma maneira que isso ocorre com o corpo físico, também ocorre com o veículo energético, que a gente chama de energossoma. É treino, é prática. Tá? Ok? Daí eu vi lá o Johnny. Existem alimentos que podem prejudicar as energias e qual a melhor alimentação para ajudar no trabalho com as energias? Na realidade, você tem alimentos que dificultam a digestão. Isso não é interessante. Tudo aquilo que dificulta ou que pode acelerar demais o metabolismo prejudica o desenvolvimento do parapsiquismo. Então, café. Café, ele vai agitar a pessoa, né? Prejudica, tá? Você tomar um suco de melancia, comer uma melancia, vai dar diurese. Então, vai prejudicar. De repente, você vai fazer uma técnica energética e vai te dar diurese. Você vai, às vezes, interferir no fenômeno que você vai ter, tá? Então, às vezes, você vai comer uma carne que tua digestão não é boa para carne, tá? Porque isso é extremamente variável de pessoa para pessoa, tá? Mas para aquela pessoa específica, ela se dá melhor com carne branca. Se ela come uma carne vermelha, ela vai ter dificuldade de digestão. Isso vai interferir no relaxamento e a pessoa vai ter dificuldade de percepção de energias. Então, a questão de alimento é mais algo relacionado ao teu corpo físico que você tem que identificar. Não existe nenhum tipo de alimento que vai beneficiar. Não, isso é extremamente variável. É importante a pessoa comer coisas saudáveis e começar a se identificar, né? O que ela se dá bem. Às vezes tem alimento que vai te dar alergia. A alergia vai te interferir diretamente na percepção energética, tá? Mas não tem uma regra para isso, não. Tá? Sim, aquilo que é interessante ser evitado, tá? Fabiane, qual a melhor maneira de identificar o significado da sinalética? Já reconheci mais de uma sinalética, porém não consigo relacionar com fatos concretos para entender o significado de cada uma. Eu vou entrar um pouco mais nesse assunto, daí eu tento... se eu não responder, você volta a questionar que eu te respondo, tá? Mas eu vou entrar um pouco mais nesse assunto, porque eu quero entrar mais no assunto sinalética para a gente poder avançar. Deixa eu ver, a Márcia colocou o vídeo, beleza, no YouTube, tá? Quem quiser assistir. E a Estela, quando se está com algum problema de saúde, pode-se fazer EV? Pode-se fazer EV para outra pessoa? Você pode fazer EV em qualquer momento, independente do local, é uma técnica interessante de ser feita, tá? O EV, tá? A esterilização e a absorção, tem locais que não é interessante você fazer, né? Você vai lá num banco, querer absorver energia, você vai absorver energia daquelas pessoas que às vezes estão ali reclamando do banco, preocupados com uma conta para pagar. Então, a absorção e a esterilização não é interessante você fazer em qualquer local, né? Porque isso tem uma relação com a competência da pessoa de saber lidar com aquelas informações. Agora, o EV não há problema nenhum, não há restrição em relação a isso, porque é uma técnica que está relacionada com a energia dela, da consciência, tá? Então, só o EV, essa circulação da cabeça aos pés e retornar. Então, é com ela. Isso não tem problema. Pode fazer o EV para outra pessoa? Não, o EV é da pessoa, tá? Você pode, sim, em algumas técnicas, estimular o EV numa outra pessoa. Mas isso é interessante para quem já tem um domínio energético, tá? Porque senão isso é intrusivo. Você querer fazer algo numa outra pessoa, só se a outra pessoa tem consciência disso e sabe que é isso. Então, você pega lá uma dupla evolutiva, um casal, tá? Que ambos, o casal, eles estão estudando essa questão da bioenergia, conscienciologia. Aí tudo bem, se o casal de comum acordo quer fazer essa experiência, tudo bem. É algo que os dois estão de acordo. É interessante, é válido isso. Um tentar promover o EV no outro. Tá? É uma experiência. Toda experiência é válida. Tá? Agora, o que a gente recomenda é não
promover algo numa pessoa que a outra pessoa não tem consciência disso, tá? Essa é a única restrição que a gente orienta aí, tá? Sempre fazer algo que as pessoas queiram fazer, tá? Ok? Vamos avançar aqui. Que bom que vocês estão perguntando bastante. Eu não gosto é quando as pessoas não falam, tá? Aqui, infelizmente, a gente não pode debater, né, falando, mas já escrevendo a gente consegue esclarecer mais ideias aí. Isso que eu acho extremamente positivo. Quanto mais perguntas fizer, melhor, tá? A gente vai trabalhando aqui, eu vou administrando o tempo aqui para a gente poder entender os temas. Eu vou entrar nesse assunto, daqui a um pouco eu volto ali em alguns questionamentos, tanto da Suzana ali e outros que forem aparecendo, só para eu passar mais 2 slides aqui para eu voltar nos questionamentos. Na bioenergética, eu estou colocando aí algumas características que são interessantes. E eu acho que tem mais um slide sobre bioenergética. Daí a gente vai entrar na sinalética propriamente dita. A questão ali da bioenergética é que existem 3 tipos de categorias distintas que a consciência ela pode ser classificada em relação à energossomatologia, que é a especialidade que estuda essa questão da energia, do veículo energético, que é a energossoma, tá? E também em relação ao parapsiquismo, que é estudado pela holossomatologia. Para quem não conhece muito a Conscienciologia, são nomes muito diferentes, tá? Mas tem um raciocínio lógico de se dar esses nomes. Isso é o que embasa uma ciência. A gente vai classificando as ideias, os conceitos, de maneira a facilitar o entendimento depois no momento do estudo. Tá? Isso é base de ciência, como ocorre com qualquer outra ciência. O que nós temos ali? Nós temos 3 situações, 3 tipos de consciência. A sadia, autodefensiva e doentia. Por quê? A sadia são consciências consideradas raras, porque as pessoas ainda têm um grau de doença, de patologia, ou até seria autodefensiva, né? Não entende muito bem o que está ocorrendo e ela fica numa postura mais autodefensiva, que é o que prevalece na sociedade em geral. Tá? As sadias, aquelas que sabem lidar com isso, com a bioenergéticas, é algo mais raro. Então, as consciências são raras, não sofredoras no desenvolvimento do parapsiquismo e sem qualquer tipo de assedialidade interconsciencial planificada. Semipossessão, aí no decorrer da vida humana. Ou seja, ela sabe se defender e ao mesmo tempo doar, ou seja, realiza assistência, sem patologia. Quando a consciência ela vai desenvolvendo o parapsiquismo, essa compreensão da multidimensionalidade, inevitavelmente ela vai chegar nesse patamar. Tem pessoas que vão conseguir chegar nesse patamar nessa vida humana e outras vão, às vezes, em outras vidas humanas. Tá? Mas todos nós vamos evoluir e vamos chegar nesse patamar. Isso é inevitável. Tá? A questão só é do tempo que demora. Tá? Depende do ritmo de cada um. Já a autodefensiva é aquela consciência que ela está numa situação intermediária, porque ela começa a vivenciar uma realidade, ao mesmo tempo ela começa a fazer uma mudança de conceitos, mudanças de vivências, que ela está percebendo situações que são novas para ela. É natural que a consciência ela fique numa condição mais autodefensiva, tá? Isso é natural. Então ali a gente coloca consciências intermediárias, não sofredoras de assédios cronificados, né? Ela sofre assédio, ou seja, interferência de uma outra consciência, mas situações eventuais, não é algo extremamente patológico, são situações eventuais. É a grande maioria das consciências, mesmo quem está aqui dentro da Conscienciologia, ainda estudando a Conscienciologia, muitos de nós estamos nesse patamar de autodefensivo. Tá? A gente está evoluindo para se chegar numa condição bem mais sadia. Tá? Mas ali nesse caso da autodefensiva, a consciência está o tempo todo se defendendo. Ainda não sabe se doar ainda um tempo maior em relação à ajuda das outras consciências. E aqueles casos de doentia mesmo. A consciência sofre assédio cronificado, alguns casos até de possessões, semipossessões, né? Porque possessão é um fenômeno até mais raro de ocorrer. Agora, a semipossessão é um fenômeno comum de acontecer na sociedade. Às vezes a pessoa ela fica extremamente alterada e é uma semipossessão. Tá?
até pode chegar ao ponto de ter loucura propriamente dita. Tá? A pessoa cometer um suicídio, às vezes é uma semi-possessão que levou a pessoa ao suicídio. Tá? O que vai ocorrer? A gente, às vezes, olha, isso é uma maneira de classificar em 3 categorias. Tá? Mas isso daí não é assim... Exatamente, a pessoa, de repente, ela vai tirar o crachá de autodefensiva e pegar o crachá de sadia e colocar no peito. Não ocorre isso, tá? Uma maneira de entender bem isso daí é o degradê. Sabe as cores, que elas vão tendo variações, tá? Essas variações de cores, ou seja, são diferentes tons, milhares de tons. É isso que acontece na evolução, tá? Então, para você sair para doentia até chegar na sadia, não é assim, só 3 patamares, tá? É um degradê até chegar lá. Então, a gente vai tendo traços. Hoje, nós estamos começando a ter traços mais sadios, tá? De vez em quando a gente tem algo de autodefensivo. De vez em quando a gente pode acontecer algum fato, alguma situação que nos remete a uma condição mais doentia, tá? Então, a pessoa ela está num degradê, ela está num grau de patamar de evolução. O importante é o que está prevalecendo. Tá? Está prevalecendo a condição mais sadia, mais autodefensiva ou mais doentia. Tá? Então, é o que prevalece. Tá? Deixa eu avançar aqui. Eu já vou entrar aqui nas perguntas que vocês fizeram antes de eu avançar o outro slide. Tá? Deixa eu ver ali. A Suzana, que era a última que tinha feito a colocação. Sempre vi falar que a carne deixa o corpo denso. A bebida, para quem faz tarefa assistencial, não é legal. Bebida, tá? Bebida alcoólica. Por isso, os alimentos e os líquidos devem fazer mal. A carne, na verdade, ela não tem relação de deixar o corpo denso. Não é bem isso, não, tá? Tem pessoas que vão ter mais dificuldade de digestão com a carne vermelha, tá? Outros vão se sentir melhor quando estão comendo um peixe, frango. Não há uma regra em relação a isso. É importante a pessoa identificar como que ela vai lidar com esse tipo de alimento, tá? No geral, o que a gente observa é que para a pessoa fazer uma mudança alimentar, ela leva um tempo muito grande, tá? Quem acostumou, vamos colocar, eu como carne desde criança, eu cresci comendo carne, tá? Hoje eu venho reduzindo isso, eu tenho 40 anos, eu venho começando a diminuir a ingestão de carne, tá? Porque eu já começo a ter dificuldade com digestão, tá? Isso é variável, tem pessoa que não vai acontecer isso, tem pessoa que tem 80 anos e está comendo carne e não tem problema algum, tá? Então isso é extremamente variável. Eu já venho fazendo uma redução disso, tá? Por uma questão do soma, corpo físico, tá? Se a pessoa faz essa redução de forma drástica, então de repente eu de um dia para o outro eu vou me tornar vegetariano, vou comer só vegetal e deixo de comer carne, é comum a pessoa ter outros tipos de problemas. Então começa a ter problema com memória, tá? Então, situações radicais geram prejuízos muito maiores, tá? Às vezes a pessoa não quer deixar de comer carne por uma questão até de não querer fazer mal para uma consciência que é um animal, né? Um animal subdesenvolvido, no caso, uma condição ainda mais primária, mas que é uma consciência, tá? Tem esse lado que é um lado até nobre, né, do entendimento da consciência em relação às demais consciências, que é extremamente interessante. Acontece como a pessoa deve fazer isso. Então, é evitar radicalismo. Na verdade, é isso que é o principal. A pessoa quer fazer uma mudança? Faça a mudança de forma planejada do ponto de vista de saúde. Agora, que a carne, principalmente a carne à noite, ela dificulta demais, principalmente projeção, é um fato. Tá? Isso ela vai dificultar, porque é um alimento que demora para o corpo humano digerir. Já a bebida alcoólica realmente não é legal. Tá? A bebida alcoólica, ela vai promover uma relação, uma afinização com consciências que buscam o álcool como um tipo de vício, né? Que é um tipo de droga, a bebida alcoólica. Então, realmente, as tuas companhias, elas não vão ser saudáveis. Tá? Então, a bebida alcoólica, além de interferir nos fenômenos, nas parapercepções, né? Porque a pessoa fica alterada,
também vai interferir na questão assistencial diretamente, tá? Isso daí realmente deve ser evitado, mais pelas consequências que ela vai gerar, ok? Ok, deixa eu ver aqui. Rosiana, as sadias já são despertas? É um patamar, tá? A partir do momento que a gente se torna desperto, é o que a gente pode falar realmente que é a consciência sadia, tá? É aquilo que eu falei, nós temos ainda é um degradê, tá? Quanto mais a gente vai evoluindo, esse grau de sadia também vai se ampliando e vai permanecendo um tempo maior, tá? Realmente, a característica mais marcante de sadia seria o desperto, tá? A gente vai tendo ali algumas extrapolações, a gente vai tendo momentos que a gente fica extremamente sadio, tem alguns momentos que a gente ainda não entende muito bem, então a gente acaba se defendendo, tá? A gente ainda tem essas variações, ok? O desperto, para quem não conhece, é o desassediado permanente total. Então, é uma consciência que ela não sofre a interferência de outras consciências, né? Ela interage com as consciências, mas ela não sofre mais com isso, né? Porque muitas vezes a gente fica assediado. Então, o que é assediado? De repente, a gente começa a vir um pensamento, a gente começa a ficar triste. De uma hora para outra acontece isso. Isso é um assédio, tá? Quando acontece isso, é clássico, isso é assédio. O desperto já não sofre mais isso, tá? Ele interage com as consciências sem sofrer nenhuma descompensação, né? Ela não vai se sentir mal. Às vezes a gente vai conversar com uma consciência e se sente cansada depois, né? A pessoa está sofrendo na interação, tá? O desperto não ocorre esse tipo de sofrimento. Ele faz a assistência sem sofrer mais com isso, tá? Patrícia, mas não há classificações intermediárias entre sadias e autodefensivas? É aquilo que eu coloquei do degradê. Não há uma classificação ali. Foi colocado como uma condição marcante, né? Sadia, autodefensiva e uma condição mais doentia. Mas mais como um conceito, né? Agora, isso daí com uma variação enorme ali de um para o outro, tá? Eu estava pensando mesmo. Do sediado permanente total. Ok. A Kepa ali colocou, concordo. Matheus, no meu caso eu comi carne até os 15 anos, e já fazem 11 anos sem carne. E fiz de forma não tão drástica, consultei endocrinologista. Ok, Matheus. A pessoa que ela faz esse tipo de mudança, ela criou o hábito alimentar dela, tá? Sem problema algum, tá? Hoje, se você for comer carne, você vai ter dificuldade. Então, é interessante, como você já fez esse tipo de mudança, permanecer com teus hábitos alimentares, tá? Isso é a tua escolha, a tua decisão, e isso vai... hoje, se você fizer algo diferente, aí sim vai te prejudicar, ok? Matheus, mas parei de uma vez e não sofri nada. Cada caso é um caso. Conhecendo a Conscienciologia, pode se associar essa mudança drástica sem nenhum dano ao corpo, com a possibilidade de macrosoma. Ocorre casos que vai ter consequência, tá? O próprio professor Valdo, que é o principal pesquisador, é um exemplo bem clássico disso, né? Ele mesmo cita isso na tertúlia, que ele teve uma época que ele optou por parar de comer carne, querer fazer esse tipo de experiência. E na hora que ele fez isso, ele teve problema de memória, tá? Então, aí ele retomou o uso de estar comendo, se alimentando com carne, tá? Então, realmente tem que observar, tá? Eu nunca passei por essa experiência, eu estou reduzindo aos poucos, mas nunca passei por essa experiência. Eu como muita salada, eu venho reduzindo a quantidade de carne, mas vai ser aos poucos. Deixa eu ver. A nossa energia pode influenciar no ambiente quando certas pessoas... exemplo, né? Quando certas pessoas trabalham em um determinado lugar, o local sempre é agitado e ocorrem mais incidentes. Sim, a gente sempre está interferindo no ambiente, tá? Eu vou entrar nesse assunto também um pouco mais à frente, mas nós interferimos diretamente no ambiente, tá? O importante é você interferir de uma forma mais harmônica. Aí você melhora o ambiente, tá? Aí a questão da sinalética, propriamente dito, como que é a definição. Até para desenvolver essa apresentação, eu utilizei alguns livros, algumas ideias, mas tem um verbete
que é o chamado sinalética parapsíquica, que vocês podem pegar no site da Tertúlia Online, tá? Só digitar Tertúlia Online que vocês vão acessar o site e vocês podem baixar esse verbete que é sinalética parapsíquica. Então, várias ideias que eu fui buscando aqui desse verbete, nessa apresentação, eu peguei do verbete, tá? Tem várias ideias muito boas ali nesse verbete. Então, nós temos ali, questão da sinalética. É a existência, identificação, registro e emprego autoconsciente dos sinais. Aí, em vez de eu deixar a definição corrida, eu separei em 3 blocos para que eu possa dar essa ênfase, essa explicação melhor. Então, tem ali, dos sinais anímicos, energéticos, parapsíquicos e personalíssimos. O que quer dizer isso? A sinalética, ela tem esses 3 tipos, tá? O anímico, o energético e o parapsíquico. Personalíssimo porque é da pessoa, é algo que ela vai perceber, tá? Mas o anímico é uma sinalética que ela pode provocar aquela sinalética. Isso é anímico, é dela, ela como consciência. Né? O que a gente chama fenômeno anímico é quando a consciência consegue promover um fenômeno. Então, a projeção consciente, você pode promover a projeção consciente, é um fenômeno anímico. Mesmo caso da sinalética, você pode promover a percepção da sinalética. Então, você chega num ambiente e exterioriza energia para observar o que tem ali de informação. Aí você vai ter uma sinalética. O ambiente tem uma consciência extrafísica ali naquele ambiente. É uma sinalética anímica sua. Você promove isso. Tá? Sinalética energética é o mais comum de acontecer. Na troca energética, você tem uma sinalética. Ela ocorre uma determinada percepção. Né? Você pode perceber mudança de temperatura, um arrepio. Isso é uma sinalética energética. Ela ocorre de forma espontânea, não foi você que provocou. E sinalética parapsíquica. A sinalética parapsíquica normalmente está relacionada com algum fenômeno. Então, vai acontecer algo, de repente, algum fenômeno, um parafenômeno, e você tem uma sinalética parapsíquica. Então, pouco antes de você deitar, de repente, te vem uma sensação de alteração aqui nessa região do frontochakra, essa região aqui. Pode ser um indício que você vai ter uma projeção lúcida. Tá? É uma sinalética parapsíquica. O que é importante? Você identificar os diferentes tipos de sinalética. Sinalética é tudo aquilo, ó o que está falando. Uma identificação, é existente sem identificação, registro e emprego autoconsciente de sinais. Qual é o sinal que está vindo para você? Aí você começa a identificar. Você vai ver que vão ter raízes anímicas, raízes energéticas, raízes parapsíquicas. Isso é um refinamento da identificação da sinalética. Tá? No início, você só percebe o sinal. Com o tempo, você vai perceber a causa desse sinal. Tá? Vamos lá, eu vou explicar primeiro aqui, depois eu volto para a pergunta que foi feita. Tá? Ou a percepção transcendente, indiscutível, autopersuasiva e autoconfirmadora da presença de consex ou de ocorrências extrafísicas para fatos e para fenômenos. Então, quando a pessoa acontece aquela sinalética, ela tem certeza, porque ela já vivenciou aquilo lá várias vezes. Isso é sinalética. Você já vivenciou aquilo 50 vezes, 100 vezes. Então, quando acontece aquilo, você tem certeza o que é. Tá? Aí, vamos lá, vamos continuar, depois eu volto e vou dar alguns exemplos também em relação a isso, tá? Em torno da pessoa parapercipiente na vigília física ordinária, ou da consciência projetada fora do soma com lucidez. Então, a sinalética ela pode acontecer aqui, quando você está no estado com soma, né, o corpo físico, ou quando você está projetado. Tá? Em ambas situações, se projetado, você pode ter uma sinalética. Tá? Então, para a gente entender a definição, porque senão a gente lê tudo correndo e não entende a definição. A definição, ela é bem complexa. Ela te traz muitas ideias na definição. Tá? Eu vou passar para o seguinte, depois eu vou estar retornando para a gente poder, que eu quero avançar um pouquinho aqui, daí eu volto nas perguntas. Mas quem tiver alguma pergunta pode fazer ali que eu vou responder todas elas. Ali são algumas sinonímias, que inclusive tem no verbete. Sinalética anímica, sinalética energética, paraperceptiva, sinergismo interconsciencial multidimensional, porque é uma maneira de relação entre as dimensões, neossinalética parapsíquica, quando você descobre uma sinalética nova,
campainha de alarme das parapercepções, decodificação. Então, são sinônimos da sinalética que a gente pode entender. Tá? Aí, a taxologia, que eu quero chegar aqui para depois voltar nas perguntas. São 4 tipos de manifestações. Tá? Isso daqui também está no verbete que eu estou utilizando. Cabeça, então uma contração vigorosa, mas confortável em forma de elmo em torno da cabeça. Então é como se tivesse um elmo contraindo, ou seja, sabe aqueles capacetes de ferro contraindo a cabeça. Tá? Isso é uma sinalética. Nesse caso aí, essas 4 sinaléticas são sinaléticas do professor Valdo. Tá? Foi exemplos dele. Depois eu passo algumas minhas também. Cito como exemplo, como vocês também vão começar a identificar de vocês. Tá? Coluna, arrepio forte, específico ou característico na coluna vertebral, área das costas, na região do tórax. Tímpano, vibrações timpânicas no ouvido, com sensações agradáveis. Antebraço, contração vigorosa dos músculos do antebraço com a qual se inscreve, destra ou esquerda. Isso são sinaléticas de amparador, no caso que o professor Valdo tem. Tá? Eu tenho uma sinalética de amparador que não é nenhuma dessas 4. Tá? Eu tenho minha região aqui da cabeça, normalmente o lado direito, tá? Ele formiga. Tá? Fica formigando só um dos lados. Pode ocorrer com o esquerdo também, mas comigo é mais comum o lado direito, mas pode acontecer do lado esquerdo. Mas apenas um único lado formiga. Isso é amparador quando está próximo, encostado próximo a mim. Tá? Por que eu sei que isso é uma sinalética de amparador? Porque isso já ocorreu, eu não sei já hoje quantificar quantas vezes. Tá? Se foi 200, se foi 300, mas foram centenas de vezes. Tá? Quando aconteceu isso, eu esterilizava energia para o ambiente. Eu promovia uma descoincidência dos veículos. E eu percebia um amparador do meu lado. Normalmente ele fica aqui na região atrás. Tá? Então, se ele fica aqui do meu lado direito atrás, eu sinto essa região aqui formigar. E é interessante que é só essa região. Normalmente, quando ocorre isso, me vem alguma ideia ou tem algo para que eu preste atenção. Então, a sinalética não é só perceber a consciência. Qual a causa? Por que está ocorrendo aquilo? Aí você começa a dar uma razão para a sinalética. E você consegue também desenvolver mais a sinalética, porque você está dando utilidade para aquilo. Aquilo se torna uma maneira de comunicação entre você e o teu amparador. Então, se você identifica, isso é extremamente inteligente, porque você vai avançar, você vai desenvolver na evolução. Tá? Isso é uma das grandes vantagens que mais à frente eu ia estar colocando isso. Ok? Então, é importante identificar a tua sinalética. Tá? Eu citei um exemplo, esse da minha região que fica formigando. Mas eu já tive sinaléticas, eu tenho uma delas, que eu levei uns 5 anos para identificar. Tá? Para mim, aquilo que estava ocorrendo era um assédio, era uma coisa assim que me incomodava. Na hora que eu identifiquei que aquilo era uma sinalética, tá? Tudo mudou, entendeu? Eu comecei a visualizar tudo de maneira diferente, porque eu identifiquei que aquilo era uma sinalética. Então, tem fenômenos que às vezes a gente percebe que vai ter uma consequência numa sinalética e que às vezes aquilo lá acaba nos confundindo. Você lembra quando eu coloquei a questão da sadia, né, da autodefensiva e da doentia? Eu levei 5 anos numa condição autodefensiva. Quando ocorria aquela sinalética, eu não encarava como uma sinalética, eu encarava aquilo lá como um processo negativo, patológico, e eu me defendia. Tá? Com o tempo, eu fui entender que aquilo era uma sinalética. E isso me veio aqui no CAEC, em Foz do Iguaçu, nós temos um laboratório de sinalética parapsíquica. Foi exatamente nesse laboratório que eu identifiquei que aquilo era uma sinalética. Quando eu identifiquei, mudou radicalmente uma série de relações que aconteciam comigo. Tá? Aqui em Foz tem, aqui dentro do CAEC, além do laboratório de sinalética, nós temos o laboratório do estado vibracional, que tem uma relação com o tema direto, e temos o laboratório do acoplamentário, que é um laboratório coletivo, em grupo, tá? Que também tem relação direta com o desenvolvimento
das sinaléticas. E tem um local onde se realiza dinâmicas parapsíquicas, onde é um salão, onde essas dinâmicas ocorrem semanalmente. As pessoas elas entram e elas se vinculam a um determinado grupo que elas trabalham com as energias vários anos. É sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Eu já participei de todas essas atividades, fui coordenador do acoplamentário. E é muito interessante, muito rico a troca, o aprendizado que a gente vai tendo com isso. Tá? Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades, esses momentos. Quem for vir aqui em Foz, é interessantíssimo passar por essas experiências, de participar de uma dinâmica, participar do curso acoplamentário, fazer os laboratórios, aproveitar para realmente ter as experiências. Ok? Deixa eu ver aqui o que tinha de pergunta para poder avançar. Tá? Elisa. Tem o verbete mapeamento sinalética, da Santronieri, ok, isso mesmo, tá? Que é bem interessante, tem uma relação direta aí com o tema, tá? A Cap, ouvir vibrações de baixa frequência, como OM, pode ser, sim, uma forma de sinalética. A sinalética ela pode trazer sons, percepções de troca de temperatura, tudo isso tem relação com sinalética, tá? Só confundir não confundir com parapercepções, que aquela hora, inclusive, foi feita uma pergunta em relação a isso. Parapercepção, aquilo vai acontecendo em vários momentos, pode ser uma situação eventual, e pode ocorrer, e não necessariamente tem uma relação com a sinalética. A sinalética é algo que te traz uma informação que você já vai sempre entendendo que quando ocorre aquilo, tem uma mensagem, tem uma informação por trás daquilo. Então, é uma maneira de você se comunicar. Tá? A sinalética é diferente de uma parapercepção. Deixa eu ver ali. Lucimara, quando eu estou explicando algo a alguém, minha boca fica formigando. Isso pode ser uma sinalética? Pode. Tá? O que é interessante aí, Lucimara? Você identificar que aí você está colocando, quando você está explicando algo para alguém. Que tipo de assunto que você está tratando? Começa a identificar isso. Qual é o assunto? Qual é a informação que está ali? E começa a perceber se sempre quando você trata daquela informação, daquele assunto, te promove isso. Se for, você começa a identificar uma característica de uma sinalética. Tá? Ok, aqui tá, deixa eu ver, a Márcia está colocando que é uma pena, mora na Baixada Santista, em São Paulo, e aqui não tem os cursos. A própria Apex, nós já fizemos cursos em Santos, tá? Você pode entrar em contato, eu vi ali que o Johnny colocou do IPC, o site do IPC, tá? Que o IPC tem atividades em São Paulo, e nós fizemos parceria com o IPC, tá? Nós demos palestras e cursos em Santos, tá? Tanto a Apex como o IPC em parceria. Tá? Então, você pode realizar os cursos do IPC, que vai trabalhar mais a questão da bioenergética. E da programação existencial, tem os cursos em São Paulo. Você pode estar entrando em contato, entre no site da Apex, que vai ter o endereço de São Paulo. Tá? Então, você pode estar acessando ali, que é o site que vocês utilizaram para acessar aí esse ambiente da conferência. Nós temos um endereço em São Paulo também, onde a gente tem, inclusive, nós temos voluntário em Santos. Você pode estar entrando em contato diretamente com o voluntário. Manda um e-mail para nós que a gente encaminha você para o voluntário, que o nome dele é Rodrigo. Então, ele vai já tem um grupo grande, às vezes ele se reúne para conversar, para discutir. Então, a gente realiza alguns cursos, a gente consegue fazer algumas coisas em conjunto lá em Santos. Tá? Aí, Cap, à noite ouvir vibrações de alta frequência como zumbido. Tá? Realmente o zumbido no ouvido pode ser uma sinalética, tá? Sempre isso. Tem uma informação, então você... O que está te provocando essas vibrações? Será que é consex que está no ambiente? Será que é para você ter algum fenômeno projetivo? Tá? Sempre relaciona. A sinalética, ela é algo que é regular, ela é algo constante, ela traz uma informação, ela tem uma relação com uma informação. Tá? Aí a Márcia está colocando, adoraria ser voluntária do Instituto. Já liguei, houve uma vez aqui no fórum e já declarei ao meu marido a vontade, até de me mudar para Foz. Ok.
No dia que você quiser vir aqui, é interessante vir para conhecer. E a gente aqui vai estar atendendo, a gente conversa com vocês com o maior prazer, tá? Vocês podem vir nos procurar, a gente vai estar conversando com vocês. A Apex fica aqui dentro do CAEC, tá? A gente precisar de entender, contextualizar o que é o CAEC, os laboratórios, a gente explica, a gente tenta ajudar o máximo possível as pessoas, tá? O Johnny está colocando ali que é um zumbido forte mesmo, parece uma furadeira. É interessante observar isso. Tenta identificar a mensagem, a informação que está vindo. O que provoca esse tipo de fenômeno, tá? Se tiver uma regularidade, é uma sinalética, ok? A Márcia do Rio, quando for colocar um link, tem que separar... tá. Ela está fazendo uma explicação aí. Ok? A Márcia está perguntando se tem que ser marcada a visita. O CAEC, ele é aberto, tá? Ele tem os horários aqui, normalmente é o horário comercial, ele é totalmente aberto, as pessoas vêm, assistem tertúlias, tem laboratórios, você pode agendar os laboratórios, mas pode vir, tem aqui na recepção, se marca ali, é até simples de ser feito isso, tá? Se quiser ligar também aqui para a recepção do CAEC, se quiser ficar hospedada dentro do CAEC, tem pousada aqui, bem acessível, tá? Pode ligar, daí você marca, você pode fazer a programação e vir e ficar aqui, tá? É até interessante para você conhecer, ok? É bastante válido, a gente sempre sugere isso, as pessoas, quem tiver condições, né, de vir conhecer. Hoje está muito barato. Quando é fora de temporada, não é período de férias, né? Vir para Foz do Iguaçu é muito barato, não é caro, tá? Eu viajo demais, profissionalmente eu viajo, e às vezes dando curso pela Apex eu viajo, e tá uma época muito barata. Às vezes você compra... Tem passagem que eu compro para São Paulo que eu cheguei a pagar R$50, para Curitiba R$50. Tudo depende da época, né? Período de férias, que é dezembro, janeiro, aí é mais caro para vir para Foz, ok? A Leia está perguntando se tem um número telefone específico. O telefone do CAEC, eu vou pedir para a Sabrina escrever ali, que é a que está dando suporte aqui, ela vai escrever aí no chat para que todos possam ter o telefone aqui do CAEC, ok? Aí eu tenho algumas, dentro do verbete, tem algumas fatologias e parafatologias. Eu coloquei várias, eu tenho esse costume, eu sempre coloco muito conteúdo nas apresentações e vou trabalhando conforme as pessoas que estão assistindo. Se as pessoas perguntam bastante, eu dou preferência para as perguntas e vou sendo mais objetivo nas colocações. Mas tem muito conteúdo, eu conseguiria... Só esse slide daria uma aula, né? É bastante extensa, tem muito conteúdo nesses itens. Então eu vou comentar alguns. Se chamar a atenção de vocês algum específico, perguntem que eu tento estar explicando aqui. Nós vamos até às 17 horas a nossa previsão, tá? Então ali nós temos questão dos sinais pessoais, uma forma de fatologia, você identifica os teus sinais pessoais. Você vai construindo isso, à medida que você vai ocorrendo várias ocorrências, você vai identificar. Mega sinais de perigo personalíssimos e identificados. Então, a pessoa consegue também identificar quando tem algo de perigo. Tá? Ela tem um sinal que pode ser característico dela. Tá? É também interessante porque é uma proteção ao soma. A eliminação das dúvidas tradicionais, milenares e primárias, porque você começa a ter sinaléticas e aquilo começa a te mostrar uma mensagem, uma informação. Então, acaba esclarecendo dúvidas. Será que existe vida após a morte? Será que existem outras dimensões? A partir do momento que você começa a ter uma incidência e uma regularidade disso, você começa a deixar de ter essas dúvidas, né? Ruído inteligente é uma forma de sinalética. Prenúncio de acontecimento, artefato do saber pessoal inigualável. A sinalética é fundamental para a consciência evoluir, que ela começa a se tornar mais lúcida onde que ela está atuando. Autoconfirmações indiscutíveis, ampliação da autossegurança, combate às autocorrupções, porque às vezes vem uma sinalética que a pessoa ela começa a perceber que nós não estamos sozinhos ou isolados. Nós estamos interagindo com a multidimensionalidade, com as outras consciências, o tempo todo, em todos os lugares. Então, a autocorrupção ela começa a deixar de perder sentido. Tá? Você começa a se tornar mais transparente, mais sincero. Superação funcional, eficaz e definitiva das orações, rituais, religiões, seitas e misticismo.
precisa de nada disso, né? Isso tudo é muleta, oração, seita, misticismo, que às vezes tem aquela questão da magia, de fazer, colocar a capa. Uma vez eu fui num local que as pessoas tinham que andar sempre em linhas, em ângulos retos, não podia andar na diagonal. Isso tudo é bobagem. Você chega a um ponto que você começa a entender que as relações conscienciais são muito mais amplas e muito mais avançadas que essas coisas pequenas, que isso é muita coisa de fantasia do próprio ser humano, que não sabe lidar com aquela informação e cria rótulos e se condiciona. Tudo que é ritual, muleta, te condiciona. Às vezes evita de você ampliar um entendimento, uma compreensão, uma crítica sobre algo, né? Toda muleta já está te condicionando. Ok? Vamos lá. Aí nós vamos ter o que a gente chama de parafatologia, né, que também tem relação. A fatologia é aquilo que está ocorrendo no intrafísico. Parafatologia seria multidimensional. Ali, aquele primeiro item, sinalética, anímica, bioenergética, parapsíquica, já comentei, quando eu falei da definição. Sinalética parapsíquica aberta, tem pessoas que percebem mais facilmente sinaléticas parapsíquicas. O que é isso? Tem pessoa que percebe mais facilmente consciência no ambiente, consciência extrafísica no ambiente, ou espírito, a gente chama de consciência, tá? Tem pessoas que percebem mais facilmente, outras não percebem nada, tá? Essa que percebe mais facilmente já tem a sinalética parapsíquica aberta, a outra está ainda fechada, ela tem que trabalhar, se condicionar, exercitar suas energias para começar a perceber. A identificação da sinalética como tarefa pessoal intransferível. Por quê? Não adianta, a sinalética é da pessoa, da consciência. Ela que tem que identificar. A diferença é que se ela é mais técnica no entendimento, no estudo, na tradução, ela vai entender melhor e vai entender a aplicabilidade daquela sinalética. O mapeamento da sinalética pelo adolescente inversor. Quanto mais cedo a gente conseguir identificar as sinaléticas, melhor a gente vai lidar com a vida humana. Tá? Então, o inteligente é que quanto mais cedo a gente começa a interagir com a multidimensionalidade também mais cedo. A atuação da sinalética pessoal, imperceptível às pessoas ao redor, a sinalética é sua, você não consegue delegar isso para alguém. Tá? A sinalética energética é indubitável, fixada e autoconfiável. A partir do momento que você tem uma determinada sinalética, você confia, porque aquilo lá já teve muitas ocorrências. Então, você tem um grau de confiança quando acontece aquilo. Tá? É bem interessante. Eu tenho certas situações que eu vou conversar com uma pessoa e eu tenho uma sinalética de amparador muito, muito marcante. Então, eu percebo que tem amparador ali na hora que eu estou falando com a pessoa. Minha relação é de ajudar o máximo possível, porque eu sei que o assunto ali tem algo que vai ajudar demais aquela consciência. Então, você fica confiante nisso. Tá? Então, você melhora essa relação, a tua comunicação entre as consciências, a comunicação num processo da assistencialidade, você se torna muito mais confiante. A iniciação parapsíquica através do EV, que a gente já comentou, o autoparapsiquismo profilático, você desenvolver o parapsiquismo, é uma relação até de saúde, você vai ter uma saúde que a gente chama holossomática, tá? É um instrumento aí de comunicação, ok? Eu vi que algumas pessoas foram colocando algumas coisas ali, deixa eu só verificar o que foi colocado, tá? A Elisa escreveu ali sobre uma atividade no IPC do Rio, bem legal, quem puder, no IPC ali do Rio de Janeiro, tá? Colocou ali que perguntando, né, Gisele, se é presencial, tá? Ok? É interessante, existem vários cursos que trabalham com esses processos energéticos para se desenvolver. Fundamental aí vocês estarem ligados aí e aproveitar as oportunidades. Ok? Vamos ver o que mais tem aqui, só para eu poder finalizar, porque o nosso tempo já avançou aqui. Aqui são algumas outras formas de patologias, né? Eu vou avançar esse item, esse slide, mas vários desses nós já comentamos, que são relações com sinaléticas que podem retratar, às vezes, assédio, é interessante a pessoa identificar, o amparador, né? Às vezes tem a pseudo-sinalética, às vezes é algo que a pessoa acha que é uma sinalética, mas ela ainda não tem
tantos fatos recorrentes que caracterizam uma sinalética, vai caracterizar uma sinalética. Que a questão da utilidade que eu coloquei, nós temos uma utilidade ali que é para a pessoa começar a atuar mais com uma condição mais sadia, que é aquilo que a gente conversou, né, de sadio, doentio e autodefensivo. O ideal é que a pessoa deixe dessa condição ambígua de doentio e autodefensivo e passe pela questão mais sadia. A questão da relevância, porque a partir do momento que a gente desenvolve a sinalética, independente do local, da dimensão, a pessoa ela começa a interagir mais com os outros conscientes, e isso faz com que ela possa atender de uma forma mais sadia a assistência, o processo na assistência, de uma forma mais coerente, lógica. Também isso é uma ferramenta, tá, inevitável aí para o desenvolvimento da autoconsciência, né? É uma ferramenta evolutiva essencial para o desenvolvimento da evolução humana. Consciencial, né? Aí já não é nem humana. Aí também nós temos outras utilidades, que é a questão do traform. Então, setas sinaléticas, elas podem ser usadas como um traço-força mesmo, para auxiliar na evolução da consciência. Isso é interessantíssimo. Não apenas que tem algumas sinaléticas que funcionam como uma autodefesa, né? E outras, às vezes, é para ser uma chancela, que ali está mostrando que tem um amparador, você vai interagir melhor com o amparador. Então, ele funciona como um traço-força, a sinalética. Evita ali da autocorrupção, isso eu já comentei, né? Que inevitavelmente vai diminuir, porque você começa a interagir mais multidimensionalmente, você vai diminuir a autocorrupção. Okay? E a sinalética é relacionada à assistencialidade, que a sinalética permite detectar a presença de consciências sadias ou doentias de imediato por onde vamos. Tal fato vai harmonizar o holopensene e a vida em torno. Então, quem desenvolve a sinalética, como desenvolve a questão da energia, mobilização básica de energia, a pessoa vai melhorar por onde ela passa. Isso até foi uma colocação, uma pergunta que surgiu um pouco antes. É interessante a gente observar isso. A gente melhorando como consciência, nós vamos melhorar onde nós estamos. Ok? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Aqui, em relação à ProEx, propriamente dita, eu vou avançar aqui alguns slides até para a gente poder... que algumas coisas eu já fui explicando ao longo da apresentação. Um dos itens aqui que são os dificultadores na realização da ProEx, só tem mais 2 slides, esse e o seguinte, tá? Daí eu já encerro com vocês. Dificultadores na realização da ProEx, ProEx eu já expliquei, que é a programação existencial feita antes dessa existência humana. Então é um planejamento, tá, de vida. Tá? Isso é a programação existencial. Quando a gente vem para essa vida humana, nós temos 2 dificultadores aí bem sérios na realização da programação existencial. Um é a questão intraconsciencial, que nós temos a questão da robotização. A gente vive a vida humana como se fossem vários robôs, né? A gente tem os nossos papéis e segue aqueles papéis, a gente não foge daquele roteiro, né? Às vezes na família, você constituir uma família, ter filhos, casa, como se isso fosse somente isso. Então a gente vive como se fosse um robô. Isso é um dificultador. A gente deixa de pensar como consciência. A gente passa a pensar naqueles rótulos que nos são passados, né? Nos são transmitidos. Já a questão extraconsciencial, que é a biofilia monopolizadora, que é uma questão externa, extraconsciencial, externa, que a vida ela monopoliza. A gente só vive o que está ocorrendo aqui no intrafísico, na dimensão física. Isso toma todo o nosso espaço mental. Quando a gente começa a assistir cursos, discutir esses temas, a gente começa a pensar não só na dimensão física. A gente começa a perceber que existem outras situações, existem outras realidades. Então a gente sai dessa condição de biofilia monopolizadora. Porque o certo é ter uma biofilia. Filia quer dizer você ter uma boa relação. Então, a bio é vida. Então, é você ter uma boa relação com a vida. Mas isso tem que ser de forma equilibrada e não monopolizadora. Tá? Você tem que saber viver a vida intrafísica. Mas também viver as outras formas de manifestação. Tá?
Então, a manipulador aí que é o complicador. Isso também é um verbete, tá? Biofilia manipuladora. Isso são dificultadores, tá? Desde quando a gente nasceu, viveu lá na família, é comum as famílias falarem que a vida é aquilo ali, tá? Então, você pensar algo diferente disso não é simples, é difícil. Às vezes você não vai conseguir falar isso, que existem outras vidas. Você falar isso, dependendo das pessoas com quem você vai falar, eles vão te achar que você está ficando louco. Tá? Infelizmente, isso é uma realidade. Então, você tem que saber lidar com isso. Tem que se tornar até inteligente em relação a como abordar isso, como lidar com esse tipo de assunto, até para não ser taxado como uma pessoa alienada. Tá? Aí nós temos as vantagens na ProEx, a autoconscientização multidimensional, que promove uma cosmoconsciência, a motivação proexológica e evolutiva, porque você desenvolvendo a sinalética, você vai ter motivação, porque você está percebendo coisas que estão ocorrendo contigo, que tem relação com a tua evolução. Então, isso te motiva muito. Tá? Holomaturidade, autodiscernimento, porque você começa a se tornar mais crítico naquilo que está ocorrendo, a tua visão não é mais apenas intrafísica. Eliminação de fobias, ou seja, eliminação dos medos. Né? Fobias são medos. Então, você começa a eliminar isso graças às sinaléticas. Aproveitamento maior na vida intrafísica, você começa a se tornar isca lúcida, ou seja, você começa a se tornar ter um papel assistencial de forma lúcida, né? E isso a sinalética vai te promovendo. Porque enquanto a pessoa não tem sinalética, não tem um parapsiquismo desenvolvido, ela é isca não lúcida. Ela pode servir como um processo assistencial, mas ela não tem lucidez daquilo. Se a gente vai desenvolvendo sinalética, a gente percebe quando uma consciência é colocada próxima de você para ser assistida. Você percebe a informação, o que aquela consciência está precisando. Você exterioriza uma energia para acalmar aquela consciência. Você se torna uma isca lúcida. Identificação dos indícios, ali está com S a mais, tá? Identificação do indício multiexistencial pessoal. Você começa a identificar indícios, que isso tem inclusive um verbete também, indício multiexistencial. Indício das tuas outras vidas. Tá? Então, às vezes, você vai pegar um determinado livro, te dispara uma sinalética, que aquilo tem uma relação com uma vida anterior. Minha dupla, né, ela está numa situação, ou esposa, né, para quem não está acostumado com esse linguajar, minha dupla, minha parceira, ela vem passando por fenômenos bastante relacionados a isso, indício multiexistencial. Ela vem estudando uma personalidade que ela tem como hipótese que foi ela numa vida anterior, e vem ocorrendo várias situações envolvendo sinalética, parapsíquica, envolvendo indício multiexistencial, que ela vem identificando que aquilo realmente deve ter sido ela numa vida anterior. Tá? Então tem que ocorrer vários fenômenos desses para a pessoa ter certeza que ela foi aquela consciência. Tá? Ocorrendo vários fenômenos, parafenômenos. Autoconscientização dos sinalizadores evolutivos. Então, você está vivenciando, às vezes você está num determinado local, vai fazer algum curso, e vem um sinal, uma sinalética, tua te dispara positiva, que aquilo ali é algo importante. Já teve algumas situações de eu pegar um livro e me vem um banho de energia. Eu me sinto um formigamento em todo o corpo. Aquilo ali era que aquele livro era importante de eu ler. Tá? É um sinalizador evolutivo. Olha, aquilo é importante para você. Então, é um tipo de sinalética. Às vezes você está num curso, você se sente muito bem, você se sente quase com uma euforia. É um sinalizador evolutivo. Tá? É uma maneira que a consciência percebe que ela está no caminho correto. Essas variáveis que eu estou falando têm total relação com a programação existencial. Te mostra que o teu caminho, que é aquilo que você está fazendo, tem relação com o teu propósito de vida. Tá? Bem, gente, aí a gente fez uma abordagem, é bastante ampla, o assunto ele é bastante complexo e tem muitas ideias que a gente pode relacionar com esse tema. E eu procurei atender as perguntas de vocês. Eu não sei se mais alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer, eu procuro responder, mas a informação principal, a ideia básica que eu queria passar, eu passei a essência ali para vocês. Não sei se alguém tiver alguma pergunta aí, quiser aproveitar
a oportunidade. Se eu souber responder, a gente vai ajudando, né? A gente brinca, né, que vocês podem perguntar qualquer coisa, tá? Se eu vou saber responder é outra história, né? Mas perguntar é fundamental a troca, ok? A Amélia ali agradeceu. Ok? Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Quem quiser também aí, às vezes se retirar, às vezes tem algum compromisso. Eu realmente gostaria de agradecer a todos aí pela presença, né? E também convidar também no próximo sábado, a gente vai ter conferência online. Normalmente a gente encaminha por e-mail, a gente tem o cadastro do e-mail, e a gente sempre coloca também no site da Apex e também no Facebook da Apex, a gente sempre divulga, tá? Quem tem Facebook também quiser acessar lá o Facebook, só digitar Apex Internacional, que a gente sempre está divulgando. Normalmente, segunda, terça-feira, a gente já coloca do tema que vai ocorrer na próxima semana. No Twitter também é encaminhado, tá? Quem quiser também é só digitar Apex lá no Twitter que vocês podem cadastrar, ok? Gente, muito obrigado a todos, tá? Pela presença, pela participação, né? E quem quiser aí vir conhecer aqui o CEEC também, a gente pode conversar pessoalmente, a gente vai ter o maior prazer de estar ajudando a todos aí. Quem tiver interesse, conhecer mais, só procurar a Apex, ok? Muito obrigado. Obrigado a todos.